Tesoura de Londrina está presente, todos os dias no mal de cada irmão. Louvando a Deus a toda hora e todo instante, levando a fé dentro de cada coração. 12:29. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes que nos acompanham o nosso programa de qualquer parte do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo, através da internet. Ao longo deste terceiro trimestre de 2017, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estaremos aprendendo lições importantes a respeito da razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Em nosso programa de hoje, com a ajuda de Deus, faremos um breve resumo de nossa lição de número 2, falando sobre o importante tema, o único Deus verdadeiro e a criação. Sejam bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Para fundamentar nossa meditação de hoje, leiamos juntos 2 versículos da Palavra de Deus. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na sequência, leamos também Gênesis 1:1, onde está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ao deparar-me com o tema O único Deus verdadeiro e a criação, assunto da nossa lição de hoje, logo me veio à memória um episódio ocorrido comigo no início da minha fé. Como todo novo convertido a Cristo, um dia ao passar por um ponto de ônibus na Vila 7, que é um bairro da cidade de Jacarezinho, minha cidade natal, senti o desejo de compartilhar o amor de Deus com um senhor que conhecia desde minha infância. Éramos colegas, então todas as semanas, enquanto esperava o ônibus num ponto que havia em frente à casa deste senhor, conversávamos sobre vários assuntos. Sabe aquela conversa para matar o tempo enquanto o ônibus não vem? Mas naquele dia eu estava determinado a anunciar Jesus a ele. Durante aquela conversa, ao perceber que eu estava querendo me referir ao amor de Deus no diálogo que mantinha com ele, aquele senhor então me surpreendeu com uma curiosa pergunta. Ele quis saber de mim quem foi a mãe de Deus, não se referindo a Jesus, mas a Deus, o nosso Pai. Então lhe disse: como assim? Ele então calmamente justificou sua pergunta, fundamentando que ninguém pode nascer no mundo sem antes ser gerado no ventre de sua mãe. Então, a partir desse critério subjetivo, ou seja, da cabeça dele, ele estabeleceu que para continuarmos a falar sobre Deus, no seu modo de entender, era necessário que primeiro eu dissesse a ele quem era a mãe de Deus, pois do contrário, para ele, Deus não nasceu e, portanto, não existe, não fazendo qualquer sentido falar sobre alguém que não existe.
Naturalmente, a minha tentativa de evangelizar aquele pobre senhor acabou ali, porque em que pese Deus ter compartilhado alguns de seus atributos com seres humanos, a exemplo do amor e justiça, não podemos jamais perder de vista que esses atributos que Deus pôs em nós não são exercidos pelo gênero humano em toda a sua plenitude. Este fato por si só demonstra claramente e definitivamente que Deus não pode ser comparado a qualquer ser humano do ponto de vista de sua concepção, vez que todo ser humano nasce, desenvolve, se reproduz, envelhece e morre. E essas características que delineiam todos os seres humanos, sem exceção, não podem ser jamais atribuídas ao Deus eterno. Deus não necessitou nascer, Deus nunca morrerá, pois Ele não é um homem, Ele é Deus. Fundamentado nessa experiência pessoal que vivenciei, considero ser de grande importância o pequeno trecho de um comentário extraído da obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, primeira edição editada pela CPAD, do escritor Orton Stanley, trazido na lição de hoje por nosso comentarista, que penso ser de grande relevância para todos nós. Vamos à leitura desse trecho mencionado, que diz o seguinte: nossa maneira de compreender a Deus não deve basear-se em pressuposições a respeito dele, ou em como gostaríamos que ele fosse. Pelo contrário, devemos crer no Deus que existe e que optou por se revelar a nós através das Escrituras. Quando lemos atentamente a história do êxodo de Israel, percebemos nitidamente que o líder Moisés teve o interesse de conhecer o Senhor Deus de Israel como ninguém de seu tempo. E durante toda a história bíblica, desconheço alguma outra pessoa que tenha tido interesse de conhecer a Deus mais profundamente do que Moisés. O texto de Êxodo 33 e 23, onde lemos que Deus concedeu a Moisés o privilégio de vê-lo pelas costas, confirma essa minha assertiva. A Bíblia refere que Moisés, durante sua formação, recebeu um ensino de primeira qualidade no Egito. Ora, uma pessoa que estudava no Egito naquele tempo era semelhante a uma pessoa que atualmente estuda na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pois nos dias de Moisés, o Egito era o maior centro de conhecimento do mundo. Tendo aprendido a cultura egípcia, Moisés conheceu e vivenciou também o lado místico do Egito. Viu claramente que lá havia uma atuação de forças ocultas e demoníacas fortíssimas naquele tempo. Basta lermos sobre as 10 pragas que Deus mandou ao Egito, a fim de que Faraó deixasse seu povo ir. Lá vemos claramente a atuação das forças malignas que quiseram fazer frente aos sinais poderosos realizados por Deus através de Moisés. Então, o fato de Moisés ter convivido e aprendido sobre os deuses que os egípcios reverenciavam, lhe dá legitimidade para fazer a declaração de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Leiamos novamente este versículo que nos diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De acordo com o nosso comentarista deste trimestre, ao proclamar ao povo que o Senhor Deus é o único Senhor, Moisés não estava apenas orientando o povo de Israel a se tornar adepto do monoteísmo, doutrina que admite a adoração de um único Deus. A declaração de Moisés ia muito além. Ele quis que Israel soubesse que não existe outro Deus no mundo além do Senhor Deus, que abrira o Mar Vermelho para seu povo passar e que tantos milagres fizera durante a peregrinação de Israel para a terra de Canaã. Mas que este Deus é um só, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade,
conforme veremos em nossa próxima lição de sábado que vem, se Deus quiser. Contudo, sabemos que o monoteísmo não é uma exclusividade do judaísmo, pois no cenário mundial atual, do mesmo modo do judaísmo, o cristianismo e o islamismo também são religiões monoteístas. Entretanto, comparando-se Deuteronômio 6:4 e São João 1:18, podemos afirmar que o monoteísmo defendido pelo judaísmo e pelo cristianismo são idênticos. Não podemos dizer o mesmo a respeito do monoteísmo defendido pelo islamismo, pois o nome do Deus pregado pelo islamismo é Alá. E por mais que os líderes islâmicos se esforcem dizendo que Alá é o mesmo Deus que criou o mundo, não há na Bíblia nenhum versículo que diga que o nome de Deus seja Alá. Yahvé e Jeová são variações que aparecem nos originais hebraicos como exemplos dos nomes de Deus, mas Alá não aparece na literatura bíblica. Então, quando você ouvir algum repórter ou apresentador dos programas de televisão dizendo que Alá é o Deus dos islâmicos, é o mesmo Deus dos cristãos, não aceite. À luz da Bíblia, isto não é verdade. Sobre a criação, tenho que dizer que somente um Deus único e verdadeiro é capaz de ter criado um mundo tão lindo e equilibrado, propício para o desenvolvimento da vida. Eu não sei você, mas eu sinto ojeriza quando eu vejo ou ouço alguns belezões metidos à besta, afirmando que o mérito, a honra e a glória pela existência do mundo não deve ser atribuída ao Deus anunciado pelos cristãos, porque, segundo eles, na verdade, de acordo com a teoria tal, o mundo é o resultado de um processo de evolução natural que se iniciou a partir de uma explosão e blá, 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 blá. Então, minha oração nesse dia é para que o Senhor Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o legítimo herdeiro de todas as coisas, nos ajude a continuar combatendo no mundo das ideias aqueles que a todo custo querem atribuir ao acaso a criação de todos os seres humanos e a beleza exuberante do mundo onde vivemos. Pois pela fé sabemos que o Senhor Deus, Yahvé, através da criação, fez com que o universo todo viesse a existir. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de meditarmos por estes rápidos minutos num assunto tão importante, de tão grande relevância para nós, os teus servos e servas que estamos neste mundo. Senhor Deus, ajuda aos nossos pais de família a ensinarem aos seus filhos que o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, que cuida dos seus filhos. No nome santo de Jesus, nós oramos agradecidos nesta hora. Amém, amém, graças a Deus. Chegamos ao final de mais um programa Momento da Escola Dominical, mas queremos convidar você, onde estiver nos ouvindo, amanhã pela manhã, procure uma Assembleia de Deus mais próxima de sua casa e esteja conosco a estudar esta importante lição que dizemos, essa rápida meditação, o único Deus verdadeiro e a criação. Estamos indo embora, mas sábado que vem, neste mesmo horário, 12:30, temos um novo encontro marcado aqui na Difusora, onde estaremos estudando, se Deus quiser, a nossa próxima lição, a lição de número 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Fiquem todos com Deus, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa, e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.